paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa fala, a nossa sequência aqui de vídeos sobre o Dia da Consciência Negra. Já peço perdão aí para vocês pela minha voz, eu estou gripada, já tem mais de 15 dias, então se eu for esperar, não consigo gravar, né? Nós estamos ainda aí nas aulas, nós estamos olhando um pouquinho aqui alguns slides, algumas aulas teóricas, né? Depois nós vamos ver como nós vamos trabalhar os fantoches, o que nós podemos fazer nos nossos visuais. A escravidão no Brasil, a escravatura no Brasil. Então, um pequeno texto bem sucinto mesmo, foi uma aula que eu preparei com um texto pequeno, né, porque a faixa etária deveria ser assim. Então, mas aí você, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, mas tia Michele, a gente está falando sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre a Bíblia para as crianças, qual é a importância que eu tenho de aprender isso? Primeiramente, no país, né, que nós moramos, no Brasil, a escravidão, a escravatura, ela durou muito tempo, ela durou muitos séculos, né? Então ela durou praticamente 3 séculos. Então nós temos que saber um pouco sobre isso. Então, mesmo que você saiba, ou talvez o que você sabe foi o que foi apresentado para você em filmes, apresentado para você em novelas, e dependendo da novela, do filme, né, lógico que não vai ser colocado todas as verdades ali, não tem condições, mas às vezes foi até um pouco ameno, né? Tem alguns sim que a gente assiste, até dou uma dica para vocês, 12 anos de escravidão, né, é maravilhoso, né? A vida de Salomon, né, que é o personagem principal, é maravilhoso para você ter uma noção do que eles passaram, né? Então, esse 12 anos de escravidão é maravilhoso para que você possa assistir. Meu Nome é Liberdade também é maravilhoso. Aqui no Brasil, algumas novelas retrataram muito bem, assim, como eu falei, né? Por mais que retrate o sofrimento, não tem nem como imaginar ou como retratar também de uma forma totalmente verdadeira, mas já dá pra gente ter uma ideia. Então, algumas novelas trouxeram, sim, uma ideia sobre isso, né? Então, mas aqui eu vou ler esse pequeno texto com vocês. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro. O trabalho dos escravos africanos, a princípio, foi utilizado para atender às demandas da produção de açúcar nos engenhos. A vida de um escravo era dura e era marcada pela violência dos seus senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia, e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso que trabalhar nas plantações. E depois também eles poderiam trabalhar até mesmo no minério, né, nas minas, então era muito perigoso. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravização e a violência direcionada a eles de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam e formavam quilombos. Então aqui, bem pequenininho, né, bem sucinto, mas como eu falei, você pode se perguntar por quê? Eu, tio do Ministério Infantil, tenho que saber pelo menos um pouco sobre isso. Então, nós vamos ver aí Dia da Consciência Negra. Para que esse dia? Por que esse dia? Qual a importância? Qual a relevância? Gente, é muito, né? Então, nós temos que saber. Então, nós temos que saber um pouquinho da história do nosso país. Se às vezes você não se interessa muito sobre isso, né? Eu tenho até que ter calma um pouco para falar, porque como vocês sabem, eu estudo história, então sempre foi um sonho, né? Estou chegando aos 40 e terminando essa faculdade, porque foi um sonho que eu tenho, né? De estudar história, de me aprofundar. Então, talvez para você, mas um pouco, todos nós temos que saber. Então, por que você pode trabalhar o Dia da Consciência Negra? Tia, eu não vou trabalhar, mas por que você deve saber? Como que você vai entender o porquê desse dia? E como nós falamos, você vê nos grupos do WhatsApp, tia, eu queria falar sobre inclusão. Alguém tem uma coisa sobre inclusão? Aí só vê TDAH,
autismo, né? Tem que ter. Só que tem muitas outras coisas nessa inclusão. Às vezes a gente pensa assim, a inclusão é só nesse aspecto. E não, a inclusão pode ser você entender que algumas e várias crianças sofrem bullying por conta da cor da sua pele. Então, quando nós vamos falar sobre bullying, fala-se pouco também. E o nosso país é um país preconceituoso. Logo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Aqui foi alguns, né? Olha, tem até uma atividade aqui, mas aqui eu queria mostrar para vocês, ó. Peço perdão aí pela minha gripe, tá bom, pessoal? Trabalho, engenho, escravidão, da África para o Brasil. Então aqui nós vamos vendo algumas fotos, eu vou dar até um zoom aqui, ó, pra gente ver. Trabalho escravo, cana-de-açúcar. A maioria foi para o engenho, plantando, cortando cana-de-açúcar. Eu não sei como é aí na sua região. Na minha região aqui, noroeste do Paraná, e na cidade, aqui na região, que são vizinhas, tem muita cana-de-açúcar, muita. Hoje, quem colhe, né, são as máquinas. Tanto que o meu filho mais velho trabalha, né, no trator que recebe quando a máquina corta, a máquina colhe a cana, né, corta a cana, colhe a cana e joga ali no trator. E meu filho faz esse serviço. Eu já cortei cana. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu já trabalhei na roça, eu já trabalhei em vários serviços pesados, né? Já trabalhei numa firma que peneirava semente para pastagem, então era muita poeira, era peso que eu tinha que pegar. E eu fui cortar cana. Meu Deus, eu nunca vi um serviço tão sofrido. As pessoas que trabalhavam comigo eram excelentes. Também foi assim, é o serviço mais difícil que eu tive e foi assim, os amigos de trabalho melhores que eu tive na minha vida inteira. Então era muito bom mesmo, as amizades ali, a união. Porém, cortar a cana é desgastante. Tanto que, não sei, muitas pessoas, e eu fui uma delas, quando começam a cortar cana, tem uma infecção grave de urina, porque aí você vai ver, do nada ela vem, mas é porque você esforça muito e por mais que você tome água, aquilo não é o suficiente. Então, sempre quando você começa, a maioria das pessoas tem essa infecção grave de urina. Tamanho o esforço. Tamanho o esforço, eu trabalhava em média 7 horas por dia, tinha o horário de almoço, 1 hora, tinha a parte da manhã que a gente tinha que tomar um café reforçado já para trabalhar, e parava-se, era 7 horas mais ou menos de trabalho, não chegava às 8 que a gente tem, né? E com os equipamentos todos corretos, para não se cortar, para não se machucar, e era desgastante. Agora, e a gente descansava metade do sábado e no domingo. Agora, imaginem eles. Como que. Aí eu fico pensando, como que não era, né? Trabalhar sem as devidas segurança, né? Os materiais de segurança, perdão. Como que era trabalhar nessas situações? E aí, é que nem eu falei, hoje já não tem mais quem corte cana, já são as máquinas, né? E aí leva para a usina e a usina vai fazer o beneficiamento dessa cana. Agora aqui nós vemos nessa imagem aqui, ó, eles cortavam a cana e eles também tinham que espremer ali, vamos colocar, esmagar a cana para tirar ali o suco dela, para tirar ali aquela matéria-prima, para assim fazer a rapadura, açúcar e demais coisas. Então vocês imaginam como que não era a vida desse povo. Então imaginem, né? E sem alimentação correta, sem uma alimentação correta, sem uma qualidade de vida. Então vocês imaginam só. E aí você imagina você saindo da sua casa, do seu país, e ter que trabalhar assim, sendo chicoteado, não tendo tempo para dormir direito, não tendo uma alimentação correta. Então, eu uso esse exemplo porque, primeiramente, porque eu cortei cana, né, com todas as situações que tem hoje. Então, momento de descanso, tudo isso. E era terrível, imagina esse povo. Então, a escravidão doméstica, porque olha aqui, aqui embaixo,
os senhores ali comendo, os filhos, né, dos escravos ali no chão e dando comida para eles assim como se não fossem pessoas. Lembra que eu falei para vocês que no começo eles achavam que os escravizados eles não eram nem seres humanos. Que, meu Deus, que situação, né? Sendo que, se você for ver, nós temos aí olhos, boca, nariz, mãos, tudo tão iguais. Mas ali era aquela mentalidade. Então, enquanto um estava ali servindo, ali na porta nós podemos ver, talvez seja quem fez a comida, e ali também aquela escrava abanando ali, né? E o outro observando. Então, por isso que hoje em dia nós aí nem falamos mais. Algumas vezes falamos, não é no sentido pejorativo, mas essa fala surgiu, né? Disso. É uma empregada doméstica, né? A doméstica, o doméstico. Então, hoje nós falamos secretária do lar, estamos tentando tirar. Por quê? As pessoas que eles domesticavam, olha só, né? Então, domesticavam, eles colocavam dentro de casa. Então, eram os escravos domésticos. Então, quando nós falávamos, né, empregada doméstica, e olha quantos anos depois da abolição da escravatura, e isso ainda permaneceu. E aí nós vemos aqui, esses que ficavam dentro da casa eram os domésticos. Então eles eram domesticados, eles eram dóceis. Olha só. Então por isso que hoje você vai ver por que mudar? Por que mudar a nossa fala? Por esse tipo de coisa. O trabalho, lembra que eu falei para vocês, trabalho escravo na mineração. Então imagina, né, hoje, né, já não deve ser fácil ali. Imagina naquele tempo sem os materiais adequados, sem ali os direitos humanos, né? Vamos colocar assim. Então eles tinham esse trabalho também para pegar o ouro ali, né? Para os seus senhores, e trabalhavam e ficavam tudo para os seus senhores. E aqui a exploração. Então aqui nós vemos, né? Dois escravizados carregando, então como não tinha ali uma moto, né? Vamos colocar assim. Eles pegavam uma rede, colocavam aí nessa vara e aí carregavam o seu senhor. Imagina? Então descalços no sol e o senhor ali descansando. Escravos de ganho urbano, eram escravizados que às vezes faziam doce, né? Eles mesmos que faziam doce ou algum artesanato e vendiam, né? Então eles tinham que fazer, tinham que vender e trazer para o seu senhor, sendo que eles, sem alimentação adequada, sem descanso, tinham que fazer, vender e ainda entregar para o seu senhor. Imagina aí você que me ouve, que faz aí um artesanato ou faz aí uma boa comida, fazia aí suas marmitas para vender, um doce, um bolo, e você ter todo o trabalho de fazer, ter que vender, e aí se não tivesse a cota lá que eles davam, né, para vender e ainda entregar na mão de outra pessoa. Olha que injustiça. E os maus tratos, né? Aqui nós vemos um sapateiro e uns estão trabalhando, um errou e está apanhando, né? Então temos ali uma mulher com um bebezinho no colo observando. Então, além de trabalhar, né, ainda apanhava. E aqui nós vemos esses maus tratos, né? Quantos você pesquisar fazendas antigas, haverá lá uma piscina, né, que eles enchiam de sal. Eles chicoteavam no pelourinho, no tronco, eles chicoteavam e depois jogavam aquela pessoa na salmoura. Então, e no outro dia tinha que trabalhar, né? E se não trabalhasse, apanhava novamente. Então, imagina que situação, né? Mas, tia Michele, por que eu tô ouvindo isso? Por que eu tenho que saber sobre isso? Né? Para vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar o Dia da Consciência Negra, aproveitar e falar, né, das pessoas, para as pessoas que não é assim, tal. Tá, mas eu tenho que saber um pouquinho. Nós também temos que tirar da nossa mente que são só os visuais, são só o que nós falamos, é muito além, tanto de estudar a Bíblia, quanto até mesmo